Olá, pessoal. Bom, mais uma questão aí do Enem, da nossa prova azul, lá do ano de 2021. Vamos hoje falar sobre a questão 163. Então vamos discutir um pouco ela, vamos ver quais são as suas particularidades. Se vocês forem, quem está fazendo o estudo aí, está acompanhando o desenvolvimento das provas ano a ano aí, vai perceber que podemos considerar que quase nos últimos, todos os anos aí, nos últimos 10 anos, sei lá, talvez mais, sempre cai questão desse tipo, que é essa questão 163. Ela é uma questão considerada de nível fácil, se a gente for analisar a forma como ela é colocada, e isso cai praticamente, como eu disse, em todos os anos aí no Enem, e mais ainda, vem caindo muito nos vestibulares, que é a ideia da gente trabalhar as unidades de medida, a gente trabalhar as grandezas envolvendo as fórmulas físicas. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas se é uma fórmula física, por que eu estou trabalhando isso em matemática? Por que isso consta na prova de matemática? Porque é a ideia de você associar as grandezas, as unidades de medida e trabalhar essas unidades de medida. Trabalhando a ideia que nem a gente vai ver de ser diretamente ou inversamente proporcional, a ideia de trabalhar as propriedades da potência. Então, tudo isso está envolvido dentro dessa questão matemática. Por isso que eles jogam essas questões também na prova de matemática, e eu já vi que isso também já caiu nas provas aí de ciências da natureza, na parte física, muitas vezes também pode cair na parte de química, porque é um contexto geral aí trabalhar com essa questão das unidades. Então vamos lá, vamos entender isso daqui, mais uma vez, vamos pensar de que forma que a gente pode associar. Então ele fala que a relação de Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico, então aqui ele está trabalhando a ideia de módulo volumétrico, de um fluido é diretamente proporcional. Então vamos analisar isso daqui. Quando fala que algo é diretamente proporcional, significa que está multiplicando, certo? E depois, antes da gente resolver isso aqui, só vou falar, pode aparecer a ideia de ser inversamente proporcional, que nesse caso aqui a gente não tem, mas quando a gente fala que algo é inversamente proporcional, daí a gente divide. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento disso daí, é como se a gente estivesse trabalhando e a ideia de uma fração, e tudo que ele falar que é diretamente proporcional vem aqui para o numerador, e tudo que ele falar que é inversamente proporcional vem para o denominador. Então a ideia é essa: fica no numerador quando a gente está multiplicando e é diretamente proporcional. Vem para o denominador quando a gente está dividindo e é inversamente proporcional. Então, normalmente costuma aparecer muito essas relações de inversamente e diretamente proporcional. Nesse caso, ele fala somente e especificamente de ser diretamente proporcional, tá? Então, olha lá, é diretamente proporcional ao. Aí que começa a gente analisar as unidades de medida. Ao quadrado da velocidade do som. Então, ele colocou que é o quadrado. Quando a gente fala ao quadrado, significa que vai estar elevado a 2. E o exercício, nesse caso específico, ele deu unidade de medida. Então, a gente nem precisa saber qual é a unidade de medida da velocidade, porque aqui ele já colocou que tem que ser em metro por segundo. Então, a informação foi dada. No fluido e a sua densidade, e qual a unidade de medida da densidade? Que também a gente nem precisa saber porque ele colocou, que é de quilograma por metro cúbico. Então percebam que as duas unidades de medida que ele está trabalhando, ele já deu. E daí ele fala que também é multiplicado por uma constante de proporcionalidade adimensional. Essa informação para a gente é desnecessária, porque se é uma constante, constante não tem unidade de medida, e aqui ele está trabalhando a ideia da unidade de medida, e daí ele fala assim, então qual é a unidade adequada para esse módulo volumétrico, né, que é essa relação de Newton-Laplace? Então vamos tentar resolver ele aqui. Como que ficaria isso daí? Então, primeiramente, ele fala que é diretamente proporcional, então aqui na teoria vai estar todo mundo multiplicando, mas como as duas coisas aqui são frações, a gente vai ter que colocar a fração inteira. No caso de uma fração e fala que é inversamente proporcional, a gente inverte ela. Nesse caso, por ser diretamente, a gente mantém exatamente na ordem que ele colocou. Então ele fala que é o quadrado da velocidade, metro por segundo. Então vamos lá, metro por segundo elevado ao quadrado. Tá aqui. Depois ele fala que isso vai ser também multiplicado, né, diretamente proporcional à sua densidade.
e ele colocou que é quilograma por metro cúbico. Percebam que aqui eu coloquei o parênteses, e isso é importante porque esse quadrado ele é distribuído tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, como ficaria isso? Então, eu posso falar que eu tenho metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado vezes quilo dividido por metro cúbico. Ah, mas e a constante? A constante é um K qualquer, que como não tem unidade de medida, a gente nem vai colocar ela aqui. E vocês podem perceber que pelas alternativas, a gente só tem quilo, metro e segundo. Então já está dentro daquilo que ele solicita. Daí aqui vamos ter que aplicar as propriedades da potência. O quilo está sozinho, vamos colocar ele aqui em primeiro, porque na resposta ele está em primeiro. Depois está o metro. Aqui eu tenho metro quadrado dividido por metro cúbico. Propriedade da potência, vamos pôr aqui do lado. Metro quadrado dividido por metro cúbico. Metro e metro, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 2 menos 3 vai ficar metro elevado a menos 1. Tá lá. Ah, mas então já daria para a gente responder, porque só tem uma alternativa com metro elevado a menos 1? Sim, se já quiser parar por aqui, já pode marcar a alternativa B e seguir a vida aí. Mas é bom a gente verificar se a última unidade de medida também vai estar de acordo. E daí a gente vai pegar esse segundo, que está sozinho. Percebam que aqui está tudo em cima, então pela propriedade da potência, quando a gente tem, por exemplo, 1 sobre segundo ao quadrado, ou seja, quando a potência está no denominador e a gente quer colocar ela no numerador, o que acontece? Ela fica negativa. O sinal é o oposto aí. Então, nesse caso, vai ficar segundo elevado a menos 2. Está lá. Então, quilo vezes metro elevado a menos 1 vezes segundo elevado a menos 2. A alternativa correta, a alternativa B. Então, percebam que nesse caso específico, a gente está trabalhando somente grandezas diretamente e associando aí as unidades de medidas. Certo, pessoal? Então, valeu aí, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.